Bom dia, eu sou o Luciano e hoje nós vamos apresentar o nosso vídeo sobre materiais metálicos. Mas o que são materiais metálicos? Eles são constituídos pelo menos de um tipo de elemento químico, o metal. E os átomos eles se ligam através de ligações químicas, que são as ligações metálicas. Devido à natureza de granulabilidade das ligações, esta classe de materiais possui uma propriedade típica de alta condutividade, tanto térmica quanto elétrica. E esses materiais eles são muito antigos, mas de quando eles começaram? A história deles começaram cerca de 5.000 a.C., ali na Idade dos Metais até os dias atuais. Denomina-se que na Idade dos Metais, o período que se caracteriza o início dessa fabricação era uma fabricação para técnicas de trabalho e de armas. Nessa época, o ser humano ele começava a dominar essas práticas que eram tidas como rudimentar para o trabalho e também a técnica de função para a mesma. A princípio, elas utilizavam como matéria-prima o cobre e o estanho, que com o passar do tempo, uma vez que a fusão delas foi feita, ficou mais fácil ser comparada. Por exemplo, a fusão do ferro. Na atualidade, nos tempos atuais, ainda são desenvolvidos novos materiais que se adequam às novas expectativas e necessidades da nossa sociedade. Então, a pergunta agora é: quais são as condições e aonde são usados estes materiais? As condições dele são bastante resistentes, tanto que eles têm uma boa condutividade e para um objeto e para um certo elemento ele tem uma certa condutividade, ele precisa ser bem resistente. E as solicitações mecânicas podem ser conformadas nas mais variadas formas e tipos. E uma outra coisa muito importante é aonde eles são usados. Estes materiais são usados em diversas áreas da nossa sociedade. Entre elas, as construções civis, utensílios de cozinha, indústria automobilística, aeronáutica, embalagem, eletrônica e implante ortopédico, entre outras áreas. E agora a gente tem que se perguntar: qual é a função do engenheiro de materiais desenvolver novos materiais metálicos, como também encontrar meios de aprimorar os já existentes? O que a gente pode tirar com isso? Que a função do engenheiro é ele melhorar aquilo que já existe e inovar. Não é só inovar, mas também melhorar aquilo que já existe, sabe? Porque tem certas coisas hoje que estão como posso falar, inacabadas, que ele pode acabar. É uma boa forma, entendeu? De pensar assim. E agora a gente vamos falar sobre as propriedades dos metais. Quais são as suas propriedades? Aparência, a densidade, dilatação e condutibilidade elétrica, a resistência à tração, ao choque, a dureza, a fadiga e a corrosão ou oxidação. A aparência dos metais, eles são sólidos a temperatura ordinária. A porosidade não é aparente e possui um brilho característico superficial. A densidade deles varia entre 2,56 e 11,45. A sua dilatação já se situa entre 0,10 e 0,030 milímetros por metro por grau Celsius. A sua condutibilidade elétrica. Os metais são bons condutores, como nós já falamos. O cobre e o alumínio são utilizados tradicionalmente na transmissão de energia. Então, os mais importantes materiais que podemos falar agora são o cobre, o alumínio e A resistência à tração, ao choque, à dureza e à fadiga a resistência dos materiais é dimensionalmente de estruturas para as construções rurais. E a sua corrosão ou oxidação é uma transformação não intencional de um metal a partir de suas superfícies expostas, em compostos não aderentes, solúveis ou dispersáveis.
em que o metal se encontra. Agora nós temos as classificações dos materiais metálicos, que são os ferrosos, os não ferrosos, as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. Os ferrosos contêm uma porcentagem elevada de ferro em sua composição química. Os não ferrosos, eles não contêm ou contêm pequena quantidade dos elementos de ferro. As ligações ferrosas, principalmente os aços, eles contribuem com a grande parte da produção mundial de materiais metálicos em função de uma combinação de boa resistência mecânica, elasticidade e ductilidade, associados a um custo de produção relativamente baixa. E com isso, essas ligas ferrosas, nós podemos pegar o gancho das construções civis. Porque toda construção tem um empreiteiro. O que é um empreiteiro? Ele tem o querer de fazer com que as produções sejam barateadas, mas com a mesma qualidade. E com isso eles usam muito as ligas ferrosas, principalmente os aços, para as construções. E também nós temos as ligas não ferrosas. O que são as ligas não ferrosas? Elas são classificadas assim em função do seu elemento químico principal ou de alguma característica específica que compartilham. Dentre as ligas não ferrosas, mais importantes da construção são o alumínio, o cobre e o zinco. São as três mais importantes para as construções civis e para a sociedade no geral. E nós agora vamos falar das empresas e os seus projetos, e os projetos de materiais metálicos. Primeiro temos a empresa Copper Metal, que tem uma agilidade, qualidade, tradição e distribuição dos metais, com foco na distribuição de aço, metais e metais não ferrosos há quase 30 anos. Temos a Max Barra. A Max Barras, elas atuam no segmento semi-elaborado desde 2009. Elas produzem barras e ánodos de construção fosforoso e eletrolítico para as mais variadas aplicações. Então, ela é muito usada para as suas fusões de materiais metálicos. Elas são muito usadas para as mais diferentes áreas e principalmente para as construções civis e para a indústria. E, por último, mas não menos importante, temos o Império dos Metais, que eles trabalham com corte sob medida dos mais diferentes metais, entre eles o alumínio, cobre, latão, bronze e ligas especiais. Eles executam os serviços de acordo com as suas necessidades. E temos também... essas foram as empresas. E os projetos que tem nesse meio são a soldagem com eletrodo revestido. A soldagem com eletrodo revestido, também conhecida como o processo de SWAM, que é a Shield Metal Arc Welding. É o método de soldagem mais difundido no segmento do metal mecânico. Então, muito usado nas indústrias. Eles são usados na indústria de petróleo e gás, mas também em aplicações menores, como serralheiras e também em trabalhos artísticos, e uma infinidade de tarefas de solda. Basicamente, quase todos os materiais metálicos podem ser soldados como eletrodo revestido. E essa é uma pesquisa muito importante porque tanto garante um avanço para indústrias e para essa área, quanto também para a proteção. Essa que é a realidade. E o outro projeto as estruturas metálicas possibilitam a inovação da arquitetura. Além de ser versátil e flexível na indústria, e funcional e ideal para combinar padrões de madeiras. A estrutura metálica é uma grande parceira da sustentabilidade. O aço, por exemplo, é um material totalmente reciclável, sustentável e ecológico. E o que podemos tirar desse projeto? Que ele vem para inovar, ele vem para melhorar o que já tem, ele vem para inovar e ele também serve para ser sustentável na nossa sociedade, que é uma coisa muito importante para a gente combinar madeira e os materiais metálicos. Então é de grande importância isso tudo. Então temos que contar também que esse projeto é muito importante para o todo e para o futuro, tanto da arquitetura quanto dos materiais metálicos.
Essa apresentação breve foi a minha apresentação sobre materiais metálicos e muito obrigado por ver o vídeo.